está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro. Vamos que vamos, porque vem segundo turno das eleições 2022 aí. Para mim, como cidadã, infelizmente, gente, porque a gente vai ter que se arrastar aí até 30 de outubro com essa guerra, essa polarização que está no país, Lula, Bolsonaro. Eu, de verdade, eu queria que isso tivesse acabado ontem, seja por um lado ou por outro, porque democracia é isso, a maioria que decide, independente do que eu gosto, do que eu não gosto. Para mim, isso ontem já deveria ter sido resolvido, porque a gente sabe que é só arrastar mesmo o problema, essa guerra, infelizmente. Olha, eu fiquei triste hoje de manhã, fiquei sabendo, assim, várias famílias brigando, familiares saindo de grupo, quem é Lula, quem é Bolsonaro, se separando. Gente, nem um lado nem outro vai resolver a situação do país, não vai. Então, as famílias brigam, as pessoas vão se desentendendo por conta de nada, exatamente nada. Claro que a gente tem que votar, tem que exercer, né, o direito de voto, mas para que essa guerrinha? Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, isso não está certo. Então, eu fiquei muito triste com isso e vamos aguentar aí até 30 de outubro ainda toda essa situação. Bem, com vitória esmagadora do governador Cláudio Castro, isso mesmo, uma vitória, ele foi reeleito, gente, com mais de 60% dos votos. Pouco depois de ser reeleito, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, usou as redes sociais para agradecer aos eleitores fluminenses. Ele venceu com, quase 60% dos votos válidos, quase 60%, me empolguei e falei mais de 60%, quase 60% dos votos válidos, e será o 64º mandatário do Palácio Guanabara. Vamos abrir aspas porque ele disse, a gente pegou até lá na rede social dele, no Twitter, produção, tem imagem aí dele, isso, ele diz o seguinte, abre aspas, quero agradecer de coração a confiança e a esperança que milhões de fluminenses depositaram hoje no meu nome. Hoje o povo do Rio de Janeiro mostrou com seu voto que aprova o caminho que nós estamos trilhando, fecha aspas, postou aí em sua rede social, está lá na rede social do Cláudio Castro, né? E diz o seguinte, a vitória de hoje não é só minha, ela é de todos aqueles que amam o Rio de Janeiro, de todos que sonham e lutam para que o Rio ocupe de fato o lugar que nos pertence, que é ser orgulho do Brasil. Que Deus nos guie e nos ilumine sempre. Muito obrigado, Rio de Janeiro, completou o governador Cláudio Castro. Bem, em coletiva, isso aí já fora da coletiva, em coletiva após as eleições, Castro disse que o resultado foi uma vitória da humildade, da campanha limpa e da proposta. É uma vitória pedagógica. 60% do Rio de Janeiro não quis ataque, sujeira. O governador falou que recebeu ligações de Marcelo Freixo, do PSB, e Rodrigo Neves, PDT. Parabenizou os dois adversários políticos pelo esforço na campanha e disse que o que passou ficou lá na campanha. Então é isso aí. Parabéns ao governador Cláudio Castro e vamos torcer para que ele siga fazendo um bom governo, né? Vamos torcer para que não suba a cabeça, que a mosquinha azul não morda o governador, que ele continue fazendo esse trabalho pela população. Vamos ficar nessa torcida. Bem, ainda falando de eleições de 2022, Lula e Bolsonaro vão disputar o segundo turno para presidente, todo mundo já sabe. O ex-presidente obteve 48,43% dos votos válidos, de acordo com o TSE. Já Bolsonaro, que busca a reeleição, conquistou 43,20% do eleitorado. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Com cerca de 97% das urnas apuradas, por volta das 9h30 da noite, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, confirmou que os dois candidatos voltam a se enfrentar no dia 30 de outubro, na corrida pelo Palácio do Planalto. O petista teve mais de 48% dos votos válidos, cerca de 57 milhões. Já o atual presidente conseguiu mais de 51 milhões de votos válidos, o equivalente a aproximadamente 43% do eleitorado brasileiro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que as eleições ocorreram de forma tranquila e que existiram poucos incidentes neste primeiro turno. A sociedade brasileira demonstrou a sua grande maturidade democrática. As eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais
votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança. Agradeço todos aqueles que, de uma forma ou outra, participaram dessa grande festa da democracia. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo vai decidir o seu futuro governador entre Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, no segundo turno. Já o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, reelegeu Romeu Zema, do Novo, governador do estado por mais 4 anos no primeiro turno. Cláudio Castro, do PL, também permanece à frente do governo do Rio de Janeiro. Reportagem Felipe Moura. Bem, pedi desculpa aos telespectadores, porque era só para falar do Bolsonaro e Lula, e isso aí foi por conta da produção, tá, gente? Esse negócio aí de Haddad, de não sei o quê. Bem, vamos lá. Agora vamos falar do Senado, que é importantíssimo, né? O Senado pouco se fala, isso mesmo. As eleições para o Senado em 2022 surpreenderam pelo número de candidatos eleitos pela primeira vez. Das 27 cadeiras disponíveis, 22 foram preenchidas por candidatos que não estavam atuando no Senado. A taxa de renovação foi de 81,48%, igual à do ano de 2014. Dos 13 candidatos à reeleição, apenas 5 tiveram sucesso. Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Omar Aziz, do PSD do Amazonas, senadores que ganharam muito destaque durante a CPI da Covid-19 o ano passado, mantiveram suas cadeiras. Já Davi Alcolumbre, União Brasil do Amapá, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, e Romário, do PL do Rio de Janeiro, completam uma pequena lista de reeleitos. Então, esse ano, gente, foi muito difícil para os senadores. Dos 13 que tentaram, apenas 5 conseguiram a reeleição, todos os demais são novos, isso mesmo. Bem, a produção me derrubando aí, gente, volta aí. Volta aí, eu não sei quem está aí. Hoje o pessoal trabalhou domingo, aí está todo mundo cansado hoje. Bem, dos senadores que conseguiram a eleição de forma inédita, mais da metade são de candidaturas de direita, que se aproximam ao bolsonarismo. Por exemplo, Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, Marcos Pontes, do PL São Paulo, Rogério Marinho, do PL Rio Grande do Norte, Hamilton Mourão, Republicanos Rio Grande do Sul, e Jorge Selfa, do PL de Santa Catarina. Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que já atuou como senador por cerca de 15 anos, volta a compor o plenário do Senado depois de 2 anos. O PT também conseguiu inserir novos nomes ao parlamento. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, contou com o apoio de Lula e de Elmano de Freitas, eleito governador em primeiro turno para chegar à vaga. Já a professora Tereza Leitão, do PT, candidata pela Frente Popular de Pernambuco, também estreia no parlamento. Ainda há os petistas, Wellington Dias, do Piauí, e Beto Faro, do Pará. A lista de novidades conta ainda com o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, que venceu Álvaro Dias, do Podemos, no Paraná, e Flávio Dino, PSB, ex-governador do Maranhão. Bem, a eleição é a pauta do dia, a gente sabe. As pessoas ainda tentando entender esse resultado, porque as pesquisas davam o Lula muito à frente, ficou ali apertadinho, diferença de mais ou menos 4%. Então, não adianta, é o assunto do dia, é a pauta do dia, e também teve repercussão internacional, isso mesmo. A disputa entre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pelo Palácio do Planalto, teve repercussão na imprensa internacional. Com 100% das urnas apuradas no domingo, ontem, o petista teve 48% dos votos, em relação a 43% do candidato à reeleição, que teve desempenho superior ao que previam as pesquisas de intenção de voto, ou seja, as pesquisas mais uma vez erraram. Segundo o jornal norte-americano, New York Times, o resultado deu-se por causa do aprofundamento da divisão política no Brasil, essa coisa que nos cansa, né? Essa polaridade. O britânico The Guardian destacou o passado pobre de Lula, lembrou do envolvimento com escândalos de corrupção e afirmou que o ex-presidente é um dos políticos mais influentes da América Latina. O resultado da eleição foi um grande golpe para os brasileiros progressistas, que estavam torcendo por uma vitória enfática sobre Bolsonaro, um ex-capitão do Exército que atacou repetidamente as instituições democráticas do país e vandalizou a reputação internacional do Brasil. O jornal também destacou a má gestão de Bolsonaro na condução da pandemia de Covid-19 e apontou o sucesso de bolsonaristas proeminentes nas urnas, como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que
se tornou deputado pelo Rio de Janeiro, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bem, abre aspas aí, Pazuello foi ministro da Saúde de Bolsonaro durante o auge da pandemia, que levou a mais de 685 mil mortes no Brasil. Ex-general militar, ele promoveu curas charlatãs como a hidroxicloroquina. Salles, por sua vez, foi o ministro do Meio Ambiente, que presidiu forte aumento do desmatamento na Amazônia. Uma investigação da Polícia Federal o acusou de dificultar a investigação de crimes ambientais. Um inquérito separado disse que ele estava ligado a exportações ilegais de madeira. Ele negou todas as acusações, fecha aspas. Gente, quem escreveu isso foi o jornal, tá? Foi o jornal, foi manchete do jornal, para não achar que eu estou falando isso. Eleição presidencial no Brasil, Lula à frente de Bolsonaro com segundo turno a ocorrer em 30 de setembro. Isso aí foi manchete de Portugal. No México, o El Universal colocou como manchete o resultado da eleição brasileira. Lula e Bolsonaro definirão a presidência do Brasil em segundo turno. Para quem ligou agora, estudando as manchetes da repercussão internacional. O colombiano El Tiempo também deu destaque à eleição do Brasil com a reportagem. Lula da Silva e Jair Bolsonaro irão ao segundo turno. Na Argentina, o Clarim classificou o resultado da eleição brasileira como inesperado. Eleição surpreendente e apertada. Lula ganhou, mas irá à disputa com Bolsonaro. Já na Espanha, o El País disse que Bolsonaro desafiou todas as pesquisas e manteve uma vantagem consistente sobre o seu adversário por horas. Então, a repercussão internacional aí, uma surpresa no Brasil, porque os institutos de pesquisas davam o Lula muito mais à frente, podendo ganhar até no primeiro turno, e a gente viu que não é bem assim. Mais uma vez, os institutos erraram. Bem, vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos ao vivo aqui direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, nesta segunda-feira, 3 de outubro. Vamos para Paraíba do Sul, que vai contar com o show Nossa Voz, do padre Omar Raposo e também aí do Coral do Remi, o grupo performático que canta, dança e representa. O evento será no dia 8 de outubro, às 8 horas da noite. No evento, uma só voz na Praça da Estação, Rua do Correio, para quem é de Paraíba do Sul. O novo espetáculo sela
a parceria de Padre Omar com o Grupo Dó Ré Mi, num grande agradecimento à vida através das canções do rei Roberto Carlos. Todo o amor cantado por ele, em verso e prosa, por meio da fé, devoção e fraternidade, está no Nossa Voz, com a interpretação singular do sacerdote e do grupo juvenil, que vem encantando o Brasil. O grupo aí Dó Ré Mi, todo mundo sabe, nasceu em Petrópolis. Bem, e agora nós vamos falar aí do UCP com portas abertas, que volta ao calendário da cidade em novo formato com 5 dias de atividades. É o maior evento de orientação de carreiras da região serrana, será realizado entre 1º e 9 de novembro nos 4 prédios da universidade. Inscrições no site da ucp.br. Tá? Está de volta ao calendário da cidade imperial UCP Portas Abertas. Isso mesmo. Esse UCP Portas Abertas, gente, para vocês entenderem, ele é o maior evento de orientação de carreiras da região serrana, como eu acabei de falar, realizado pela Universidade Católica de Petrópolis, retomado com novidades em diferente formato, se adaptando à nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19. Nesta 11ª edição, o evento será realizado em 5 datas diferentes, de 1º a 9 de novembro, e será dividido nos 4 prédios da instituição. As inscrições já estão abertas no site da UCP.br e segue até o dia 31 deste mês. E agora nós vamos para Teresópolis, tem novidade lá também, Praça de Bom Sucesso, um 3º distrito, recebe ação comemorativa pelo Dia da Pessoa Idosa, saúde, bem-estar e lazer integrados. Então, continuam as comemorações pelo Dia da Pessoa Idosa em Teresópolis. Hoje, dia 3 de outubro, várias ações voltadas à data festiva da galera veterana são realizadas na Praça de Bom Sucesso, um 3º distrito de lá. A realização conjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, Bom Sucesso, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e também da Unidade Básica de Saúde Local. O evento começa às 9 da manhã e é comemorado no dia 1º de outubro, Dia Nacional da Pessoa Idosa, é a data que marca a valorização e os direitos conquistados por essa população. Na ação serão realizadas atividades físicas, orientações, vacinação, verificação de glicemia, aferição de pressão arterial. A Praça de Bom Sucesso, todo mundo aí sabe, mas quem é de fora, fica no quilômetro 28 da estrada Teresópolis-Friburgo, RJ 130, em frente à Escola Municipal Francisco Maria Dália. Então, está aí o endereço tudo direitinho. E agora nós vamos falar de um tema que ocupa muito a pauta do mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que em 2021, ano passado, foram diagnosticados mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Um ano antes, mais de 18 mil pessoas foram vítimas fatais da doença, que, se diagnosticada precocemente, tem grandes chances de cura. Para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, é que foi criada a campanha Outubro Rosa, com uma série de ações sobre a doença que acomete mais as mulheres do que os homens, mas que, apesar de mais rara, também a incidência no sexo masculino. E a gente vai ficar ainda neste tema do Outubro Rosa, então preste atenção que agora a gente vem para Petrópolis. O Outubro Rosa 2022 é oficialmente aberto no Centro de Saúde Coletiva. A campanha, uma das maiores em saúde do mundo, é promovida, no caso de Petrópolis, no mundo inteiro, mas agora a gente vai falar especificamente de Petrópolis. É promovido pela Prefeitura em parceria com a PPO, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Então, gente, é isso mesmo, agora reforçando o que vai acontecer. Bem, foi dada a largada para o Outubro Rosa 2022, a abertura da campanha que anualmente é realizada para chamar a atenção para a importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero. Foi realizada no Centro de Saúde Coletiva, no centro de Petrópolis. Foi no último sábado esse evento, tá? Esta é a 12ª campanha do Outubro Rosa, que este ano vem com o tema Histórias que Inspiram. Histórias de superação vividas pelas vitoriosas serão contadas ao longo de todo o mês por meio das redes sociais da PPO. Uma exposição de fotos de 30 mulheres e homens que venceram o câncer, inaugurada neste sábado durante a abertura do Outubro Rosa, também vai rodar os locais por onde a PPO passar, com as palestras de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa é um movimento internacional. Neste ano, a Prefeitura e a PPO lançam a campanha Petrópolis Rosa, adotada em todas as mídias sociais. A programação completa do Outubro Rosa 2022 está lá no site da Prefeitura
Eu sempre falo aqui, é muito fácil, gente, é o petrópolis.rj.gov.br. Bem, e agora a gente vai falar de um assunto que é conhecido, mas o nome nem tanto. Então, ó, fica ligado. Você sabe o que é o eflúvio teogênico? É o eflúvio teogênico. É um nome bem estranho, né? Bem, vamos para o popular? É queda de cabelo excessiva, é isso mesmo. E a gente vai saber um pouquinho mais como funciona isso tudo, como tratar, como cuidar. Vamos conferir com a dermatologista Leila Bloch. Nem sempre percebemos, mas é normal que um certo número de fios de cabelo caia todos os dias. Passa a ser considerado um problema quando o número de fios que estão caindo passa de 100 e 150 por dia. Mas ninguém fica contando quantos fios de cabelo está perdendo ao longo do dia, não é mesmo? Então, na prática, as pessoas notam um aumento na quantidade de fios que fica na escova, no pente, no travesseiro, no ralo do banheiro e até mesmo no chão da casa. Se isso estiver acontecendo, acho importante você saber um pouco mais sobre o eflúvio telógeno, que é o nome dado para os cabelos que caem antes da hora, mas de caráter autolimitado ou reversível. Eu vou explicar melhor. O cabelo tem um ciclo de vida normal que tem 3 fases: anágena, catágena e telógena. A maior parte dos fios de cabelo, 85%, está na fase anágena, chamada fase de crescimento, que tem duração normal entre 3 e 5 anos, podendo durar até 7 anos. A segunda fase é quando o cabelo para de crescer, chamada de catágena. A terceira fase é a fase de queda de cabelo, chamada de telógena. Ela dura em média 3 meses e até 14% dos seus fios estão nessa fase. Isso é normal. Se esse número passar de 15%, falamos que a pessoa tem eflúvio telógeno, ou seja, um número maior de fios na fase de queda. Um ponto importante para esclarecer e que diferencia da calvície é que no eflúvio telógeno, no lugar do cabelo que está caindo, existe outro cabelo que já está crescendo. Isso significa que no final você está perdendo um cabelo antes da hora, mas no lugar já está crescendo um outro fio. Por isso falamos em perda autolimitada ou transitória de cabelos. Isso é diferente da calvície, em que o cabelo vai atrofiando, afinando a cada novo ciclo e não volta mais. Dito isso, você pode estar se perguntando: como saber se a minha queda de cabelo é temporária ou se é um começo de calvície? Existem algumas informações importantes que você deve reparar. Primeiro, o tempo de queda. Normalmente, o eflúvio telógeno é um evento mais agudo, tem duração menor do que 6 meses. Existem alguns casos com tempo maior de 6 meses, que chamamos de eflúvio telógeno crônico, mas isso não é regra. A calvície normalmente é diferente. A perda ocorre aos poucos, lenta e gradualmente, e geralmente não se nota a queda de cabelos. Na verdade, eles param de nascer, param de crescer. Segundo, essa é outra diferença em relação à calvície, o padrão de queda. No eflúvio, em geral, não se notam falhas no couro cabeludo, enquanto na calvície há rarefação capilar, com alargamento da linha do partido. E o terceiro é a relação com algum fator causal. No eflúvio telógeno, é comum estabelecermos uma relação entre um evento que serviu de gatilho e que aconteceu 3 meses antes da ocorrência da queda aumentada de cabelos. E que gatilhos são esses? O que causa o eflúvio telógeno? Para facilitar, eu vou dividir as causas em 3 grupos. Primeiro, alterações da rotina do nosso corpo, período após o parto, após cirurgias, interrupção do uso de pílula anticoncepcional, infecções, doenças acompanhadas de febre alta, alterações da glândula tireoide, deficiências de ferro, deficiências nutricionais ou mesmo dietas de emagrecimento muito radicais. Em muitos desses casos, fica bem marcada a relação do evento com a perda de cabelos. Por exemplo, fez a cirurgia bariátrica ou começou a fazer uma dieta bastante restritiva para perder peso e passados 3 meses começa a perder cabelo. Segundo, alguns medicamentos também podem acarretar esse tipo de queda. Por exemplo, alopurinol, androgênios, estatinas, anticoagulantes, anticonvulsivantes, antifúngicos, antihistamínicos e beta-bloqueadores. E a queda de cabelos pode acontecer mesmo que ocorra uma simples mudança ou um ajuste de dose. Terceiro, alterações no próprio couro cabeludo, como a dermatite seborreica ou caspa, também podem levar a leve eflúvio.
E como é o tratamento? Antes de tomar alguma vitamina ou medicamento receitado por uma pessoa sem o devido conhecimento, é importante diagnosticar corretamente a doença. É essencial determinar a causa do eflúvio, que pode não ser uma só, mas uma combinação de várias causas. Portanto, uma consulta detalhada com o médico dermatologista e exames complementares podem ser necessários. O foco do tratamento é identificar a causa do problema e atuar sobre ela. Assim, se identificado que o problema é anemia, deve-se tratar a anemia. Se for hipotireoidismo, também, e assim por diante. Além disso, algumas medicações que estimulam o crescimento podem ser associadas para acelerar o processo de recuperação. Em alguns casos, pode haver resolução espontânea, como no eflúvio pós-parto, por exemplo. Entendido isso, tem mais 2 pontos que acho importante esclarecer. Primeiro, é possível se prevenir o eflúvio telógeno? Uma vez que se sabe que uma pessoa que tem tendência à queda de cabelos e ela está diante de um evento sabidamente estressor, como por exemplo uma cirurgia, é possível sim adotar medidas de prevenção para que a queda de cabelos ocorra em menor intensidade com o uso de algumas vitaminas ou nutracêuticos, por exemplo. O segundo é sobre tratamentos da internet e fake news. Tem muita informação errada na internet sobre cabelos. Receitas caseiras, pílulas milagrosas, venda online de medicamentos importados. Atenção, não siga tratamento sem avaliação de um médico especialista. Se você identificar um aumento da queda de cabelos por mais de 3 meses ou uma grande perda de cabelos na hora de pentear, ou ainda se você notar uma diminuição do volume capilar, um aumento da testa ou falhas no couro cabeludo, procure ajuda médica. Muito obrigada, doutora Leila Bloch. Gente, é muito importante. Eu lembro quando eu tive Covid o ano passado, meu cabelo caiu muito, horrores. A sensação que eu tinha é que eu ia ficar realmente calva. Mas deu tudo certo, mas realmente caiu muito. Então, muitas das vezes a gente fica perdido. É calvície, é só uma queda temporária, uma queda definitiva. Principalmente as mulheres ficam apavoradas quando começam a perder muito cabelo, mas também serve para os homens. E por falar nisso, quero mandar um abraço aí pro pessoal do Carangola ligadinho no programa original. Um abraço para o Brasil, que mandou já as fotos aqui do projeto. A gente vai mostrar amanhã, tá, Brasil? Hoje não dá tempo, mas amanhã, sem falta, a gente mostra, porque esse projeto Passaporte para a Vitória é muito importante para todos, né? Principalmente as crianças e adolescentes. Bem, vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita.
Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Bem, voltamos, estamos ao vivo neste 3 de outubro e vamos atualizando você sobre as eleições de 2022, porque não acabou, até dia 30 a gente tem que aguentar isso aí, então vamos atualizando aqui, olha. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados para o próximo ano, isso mesmo, gente, um levantamento parcial, não considera, parcial por quê? Não considera ainda deputados eleitos no Amazonas, porque o resultado no estado não havia sido oficializado até a última atualização aqui que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. O PL elegeu ontem, domingo, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Até às 9h45 de hoje, segunda-feira, o resultado parcial da apuração, porque falta ainda o Amazonas, já indicava a legenda com 98 deputados, isso mesmo, eleitos. Depois vem o PT com 68, União Brasil com 57, PP com 47 e MDB, ainda forte, 42. O levantamento é parcial, como eu falei, porque não considera a bancada eleita pelo Amazonas. Isso porque até a última atualização desses dados que eu estou passando para vocês, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não havia concluído a apuração de todos os votos lá do Amazonas, tá? Bem, presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, o PL é o atual partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Então, se o Bolsonaro for reeleito, ele já tem a maioria aí na Câmara, se for o PT, tem a segunda maior, segundo maior número aí de cadeiras, né, na Câmara Federal. Então, cada dia nós vamos continuar aqui com eleições de 2022, acompanhando, porque o que vem acontecendo, porque a gente sabe que na política tudo é conversado, né? Mas, enquanto nenhum nem outro a gente sabe quem vai entrar, está valendo aí a maioria, né? Por enquanto, Bolsonaro tem aí a maioria na Câmara Federal para o próximo ano. Bem, agora um assunto que pode interessar algumas pessoas. Vamos falar de um assunto picada de cobra. Eu tenho pavor de cobra, mas é um assunto importante. Gente, você já foi picado por cobra, jararaca, conhece alguém que foi, ou tem medo, assim como eu, não sabe o que fazer se aconteceu, não tem uma mínima ideia do que fazer. Bem, por isso nós trouxemos a infectologista, a doutora Cris Galafrio Novaes, para falar sobre esse tema. E o que eu achei bacana na doutora Cris é o seguinte, ela não vai falar só da picada, primeiro ela vai te explicar, né, o que é a cobra jararaca, porque a gente fala cobra jararaca, mas na verdade não é a cobra só não, gente, é uma coisa interessante, vamos acompanhar. Antes de explicar o que fazer e o que ocorre após uma picada de jararaca, eu preciso falar um pouco sobre a cobra em si. Quando falamos popularmente em jararaca, estamos, na verdade, nos referindo a um grupo de serpentes que pertence ao gênero Bothrops. Fazem parte deste gênero a jararacuçu, a cruzeira, a caiçara, a urutu e outras. Essas cobras são muito abundantes e amplamente distribuídas por todo o território nacional. Em situações em que existe um maior risco de contato com essa cobra, por exemplo, em áreas próximas a matas ou em atividades como jardinagem, trilha em matas, trabalhos rurais, acho importante saber o que fazer. Então, a primeira informação que você deve saber é o que fazer se for picado por cobra. O foco é procurar a ajuda de um hospital o mais rapidamente possível, para que o antiveneno seja administrado logo. Esse é o principal fator para diminuir as consequências dos acidentes. Se estiver acompanhado, o ideal é que deixe o membro picado em repouso, ou seja, apoie-se nos outros para chegar até onde haja socorro, caso a picada tenha sido no pé ou na perna. Também lave o local da picada com água e sabão, isso irá diminuir a chance de infecção secundária. E lembre-se de retirar alianças, anéis, pulseiras, relógios ou qualquer coisa que possa vir a garrotear a região da picada, porque no caso da jararaca, vai inchar. É tudo o que há para ser feito até que se consiga atendimento hospitalar. Nada de amarrar, fazer torniquete, cortar, chupar ou passar substâncias no local. Essas atitudes, além de não adiantarem em nada, criam um ambiente de maior risco para síndrome compartimental, necrose
e infecção secundária, portanto não faça. Chegando ao hospital, o médico saberá distinguir entre os diversos tipos de acidentes para dar o soro correto e você precisará ficar internado por no mínimo 24 horas, para ser sincera, na maioria das vezes mais. E o que acontece quando você é picado por uma jararaca? O veneno da jararaca tem duas ações principais. Ele provoca uma inflamação intensa, mas intensa mesmo, na região da picada e altera a nossa coagulação. O que isso significa? Traduzindo, inflamação significa que o local da picada vai inchar, vai ficar vermelho, um pouco mais quente e doloroso. Em alguns casos, nos leves, essa inflamação pode se limitar à parte do corpo picada, como o pé apenas. Em outros, nos graves, acomete todo o membro. Por exemplo, a pessoa foi picada no pé, mas fica com o pé, a perna e a coxa inchados, bem inchados. E a coagulação? A coagulação é a função do sangue que é responsável por controlar um sangramento. Sabe aquela casquinha que logo se forma quando nos machucamos? Ela só é possível por causa da coagulação. Se a coagulação é excessiva, como em outras doenças, temos as tromboses, trombos ou coágulos, o sangue mais grosso, gelatinoso, que se forma dentro dos vasos, onde não é para estarem, e o entopem, interrompendo o fluxo sanguíneo. Mas nas picadas por jararacas, o que vemos é o contrário disso. Se a coagulação está diminuída, como nessas picadas, temos um maior risco de sangramentos. Caso precisemos de um coágulo, uma casquinha para estancar o ferimento, ele não se formará. Isso significa que, caso haja algum sangramento, será mais difícil de parar de sangrar. Por vezes, pode haver sangramento contínuo até que o tratamento seja dado. E podem acontecer sangramentos espontâneos, sem nenhuma ferida, por exemplo. Não significa que obrigatoriamente vai acontecer, mas o risco fica bem aumentado. Na prática, no dia a dia, muitas pessoas picadas por jararaca chegam sem nenhum sangramento, apesar de no exame o sangue estar incoagulável. Outros chegam com sangramento leve e contínuo na gengiva ou na garganta, que não é grave, ou até no local da picada. E outros, mais raramente, apresentam sangramentos mais graves, como no cérebro, no esôfago, que são quase sempre fatais. Você deve saber que após a picada, com o passar das horas sem tratamento, a inflamação se intensifica e a alteração na coagulação também. Portanto, os riscos de sequelas ou de sangramentos graves vão aumentando. Então, para tudo e vá para o hospital. O legal é que assim que o antiveneno, o antídoto ou o soro começa a correr na veia do paciente, a maioria dos sangramentos para, aqueles leves como na boca ou na garganta, por exemplo, ou no orifício da picada. 12 horas após o término do soro, o exame de coagulação já está melhor, o que já reduz muito o risco de novos sangramentos. E em 24 horas, ele estará normalizado. O mesmo não acontece tão cedo com a inflamação. Uma vez desencadeada, ela progride por cerca de 24 horas, apesar do soro, e só então vai começar a diminuir. Ou seja, mesmo recebendo o soro, o membro picado pode continuar a inchar mais no primeiro dia e só começará a desinchar após o segundo dia. Para tentar contornar isso, usamos a força da gravidade. É simples, elevamos o membro picado. Se foi o pé, por exemplo, o paciente fica com apoio para deixar o pé mais elevado que a cintura, tornando mais difícil o acúmulo de líquido ou inchaço na região, favorecendo a sua drenagem. E o que tem inchar? Qual é o problema? Vamos falar então das possíveis sequelas de um acidente hipotrópico, da picada por uma jararaca. Sabe quando o povo da roça fala que a jararaca não mata, mas aleja? Eles estão certos. O óbito por essa serpente é muito raro, quando acontece é por sangramento, mas as necroses são mais comuns. Necrose é quando um tecido morre, quando se forma uma placa escura e dura. No caso da picada por jararaca, isso pode envolver só a pele e a musculatura, ou mesmo toda a região, um dedo inteiro, por exemplo. É aí que entra o problema do inchaço. A necrose pode ocorrer por ação direta do veneno, mas mais comumente ela acontece porque aquele membro inchou demais. Então, começa a haver compressão das estruturas importantes internas, como vasos e nervos. Quando o nervo é comprimido por um certo tempo, ele pode sofrer de maneira irreversível, traduzindo-se inicialmente por dor intensa, que não passa com analgésicos, seguida de formigamento e perda de sensibilidade, e por último, perda da capacidade de movimentação da região inervada por aquele nervo. Já a compressão dos vasos, veias e artérias dificulta a chegada do sangue àquela região.
Sem sangue, não chega oxigênio àquele tecido e ele necrosa, morre, formando a crosta escura. Esse inchaço intenso que comprime vasos e nervos chamamos de síndrome compartimental, que é uma urgência na medicina. E é a complicação mais precoce da picada por jararaca. Quando ela ocorre, se dá nas primeiras 48 horas após a picada. Se for realizada a descompressão logo ao primeiro sinal desta síndrome, evitamos a necrose e os danos nervosos irreversíveis. É preciso estar atento. Daí a importância de tomar o soro quanto antes e de permanecer internado sob supervisão médica para tratar dessas eventuais complicações. Entendido isso, tem mais um ponto que acho importante destacar. Como evitar a picada de cobra? A maioria das picadas de cobra, 7 em 10, acontecem do joelho para baixo. A principal medida é a proteção. Se você usar botas de cano longo ou perneiras, você já impede a maioria dos acidentes. No caso de jardineiros que lidam com plantas com as mãos, é recomendado o uso de luvas de couro grosso. Picada de cobra é um problema sério e mais frequente do que as pessoas imaginam. No Brasil, cerca de 30 mil pessoas são picadas todo ano. Por isso, fique atento às medidas de prevenção e, se caso for picada por uma cobra, siga as orientações que falei e não deixe de procurar o hospital o mais rapidamente possível. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros vídeos que complementam o que falei. Outros vídeos de picada de cobra e vídeos sobre outros acidentes comuns, como picada por escorpiões e abelhas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Isso aí, importante a informação confiável. Muito obrigada, doutora infectologista Cris Galafrio Novaes. Bem, antes de encerrar, mais uma notícia aqui de eleições de 2022, porque o PL de Bolsonaro elegeu 8 senadores e terá a maior bancada também no Senado para 2023. Isso mesmo, o partido vai comandar 14 das 81 cadeiras do Senado a partir de 2023, 6 a mais do que hoje. O PSD, 12 senadores, MDB, 10, União Brasil, 10 e PT, 9 completam lista de maiores bancadas. Então, fique ligado, você que quer saber quem vai estar à frente do país, pelo menos no Congresso e no Senado até agora. É o PL, o partido presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, terá a maior bancada no Senado Federal após as eleições gerais de ontem. A sigla elegeu, como eu já disse aqui, 8 senadores e com isso ocupa 14 das 81 cadeiras do Senado na próxima legislatura, que começa agora em 2023. Os mandatos dos senadores têm duração, lembrando, gente, senadores, duração de 8 anos. Então, deputados federais, PL aí é a maior bancada e também no Senado. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho nesta segunda-feira. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.